Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 30 de setembro e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. O dia 30 de setembro é o Dia Internacional da Tradução, uma data reconhecida pela Organização das Nações Unidas. O dia 30 de setembro também se comemora o Dia Estadual da Velha Guarda das Escolas de Samba no Rio de Janeiro. 30 de setembro é a ocasião em que houve chuva de granizo no leste de Minas Gerais, nas áreas dos vales do Rio Doce e Mucuri, em que 22 pessoas foram mortas e mais de 600 pessoas ficaram feridas. 30 de setembro é a data que marca a inauguração do Teatro Francisco Nunes, o Teatro de Emergência em Belo Horizonte. 30 de setembro é a data em que a TV Excelsior encerrou suas atividades. Foi nessa ocasião que morreu o ator estadunidense James Dean. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. A Fiocruz entregou nesta terça-feira mais 2.400.000 doses da vacina contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde. As doses da vacina AstraZeneca, com ingrediente farmacêutico ativo importado, são produzidas na fábrica de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Com a entrega, de acordo com a Fundação, mais de 103 milhões de doses foram disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações. Uma nova remessa está prevista até o fim desta semana. A Fiocruz também informou que concluiu a produção dos primeiros lotes do ingrediente farmacêutico ativo 100% nacional. Chamados de lotes de pré-validação, eles vão passar por testes de controle de qualidade na instituição para em seguida serem encaminhados para a etapa de processamento final do imunizante. Outras etapas estão previstas também para a certificação do imunizante junto à AstraZeneca e alteração do registro da vacina na Anvisa. A Fiocruz estima que as entregas de doses com insumo produzido no Brasil devem ocorrer no último trimestre deste ano. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Nas ruas, as pessoas falam qual é a importância do sono. O sono é muito importante para a gente exercer as nossas principais funções, é muito restaurador, é muito bom ter um sono tranquilo durante a noite, para que a gente exerça nossas atividades durante o dia, para que a gente tenha um bem-estar, tenha saúde. Eu sou apaixonado por dormir, tento sempre tentar dormir o mais cedo possível, por volta de 10 horas, 11 horas, eu tenho que acordar por volta das 5 da manhã, sempre tentar manter nessa faixa de 7, 8 horas por dia. Quando der, eu sempre tento dormir de tarde também, que é bom. Ajuda a ter mais energia pro dia, malhar melhor, ajuda melhor a memorizar o que eu estudei no dia, ajuda sempre a ter um desempenho melhor. Uma boa noite de sono evita ganho de peso, retarda o envelhecimento, melhora a memória e faz a diferença entre um dia produtivo, de um estressante e desanimado. Mas muita gente não tem conseguido fazer uma rotina correta de descanso. E com a crise financeira e sanitária, entre outras demandas, é possível desenvolver casos graves de saúde, como pontua o psicólogo clínico Roberto Costa. Se nós seguimos para isso, pode ser que
desenvolvemos quadros muito graves de estresse, no sentido de que não conseguimos mais fazer nada em prol de coisas que a gente já fez, ou seja, da exaustão. Nós tivemos que tirar esse tempo para a gente ver ou uma série, ou fazer um exercício físico, ou algo nesse sentido, até passar um tempo com a família. É muito bom para a gente recompor e não entrar nesse tipo de quadro. A rotina desgastante do dia a dia pode levar a quadros de ansiedade e depressão, como explica o psicólogo clínico Roberto Costa. Porque muitas das vezes a pessoa fica tão presa naquela rotina e naquelas mesmas coisas que ela faz, que são também exaustivas, que elas desenvolvem isso, porque às vezes fica a ideia de que vai ser para sempre isso e a pessoa não tem como sair, principalmente se ela não conseguir tirar um tempozinho para ela. Para acabar com o mal-estar e ter uma vida mais saudável, além de recuperar o sono, o especialista recomenda tirar um tempo para fazer o que gosta, descansar, exercício físico, dormir cerca de 8 a 10 horas diariamente, além de adotar hábitos fixos durante o dia. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Cientistas mundiais alertam para o consumo insustentável e arriscado da carne de tubarão. Estudos internacionais publicados entre 2020 e 2021 mostram que os brasileiros comem tubarão por cação e esse consumo ameaça a espécie e a própria saúde. O doutor em Ecologia e Biologia Evolutiva Vicente Faria, professor da UFC e pesquisador do Labomar, Instituto de Ciências do Mar, chama a atenção para a preservação das espécies, no plural. Tubarões, raias e quimeras, que são parentes próximos, estão ameaçados de extinção. O professor faz parte da União Internacional para a Conservação da Natureza e destaca dados de uma pesquisa publicada pelo grupo este mês. Mostrando que mais de 30% das 1.199 espécies de tubarões e raias e quimeras do mundo estão sob algum grau de ameaça. O que destaca como ameaça para esse grupo é a sobrepesca, ou seja, uma pesca excessiva, uma pesca além dos limites em que as populações das espécies podem suportar. As mudanças climáticas e a degradação do meio ambiente também são ameaças à vida marinha. São diversos os problemas que os oceanos enfrentam. A poluição, um dos maiores, atingindo os mais diversos grupos de organismos animais. Mas no caso específico de tubarões, raias e quimeras, dentre todos esses fatores se destaca a pesca excessiva ou sobrepesca. Na costa cearense habitam pouco mais de 60 espécies de tubarões, raias e quimeras. Quer dizer, habitavam. Parte delas agora são encontradas apenas em registros, completa o pesquisador da UFC. São apenas registros históricos. Já não ocorrem mais, não só aqui como em outros pontos da nossa costa. Elas declinaram já há décadas atrás e já desapareceram. Um exemplo é o peixe-serra, mas a gente consegue ver sinais de que outras espécies possam estar indo pelo mesmo caminho. Além do consumo insustentável, existem os riscos para a saúde humana. Ao longo da cadeia alimentar, tubarões e raias acumulam metais pesados, a exemplo do mercúrio, explica Vicente Faria. Trazendo isso um pouco para o contexto aqui do nosso estado, a gente já tem evidências obtidas por pesquisadores no Labomar de valores de mercúrio em raias, que é um animal muito consumido, tendo já valores mais altos do que o permitido para mercúrio. Os cientistas defendem o manejo da pesca e a proteção de áreas marinhas. Ana Meire Cavalcante para a Rádio Universitária FM. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira agora dicas de uma alimentação adequada e saudável. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Utilizados com moderação ao temperar e cozinhar alimentos in natura ou minimamente processados, esses ingredientes contribuem para tornar a alimentação mais saborosa,
sem torná-la nutricionalmente desbalanceada. Limite também o consumo de processados, ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos, como conserva de legumes, compota de frutas, pães e queijos, altera de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos dos quais derivam. Podem ser consumidos, em pequenas quantidades, como ingredientes de preparações culinárias ou parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Os primeiros filósofos de verdade foram um punhado de gregos excêntricos que 6 séculos antes da nossa era viviam na cidade de Mileto, na Jônia, uma colônia da Magna Grécia, localizada onde fica atualmente a costa da Turquia. A pergunta fundamental, o principal questionamento deles era este: do que é feita a realidade? O que a compõe? Atualmente, essa pode parecer uma pergunta bem esquisita de se fazer. A maior parte das pessoas provavelmente diria que o mundo é feito de muitas coisas diferentes, porque é assim que ele aparece para nós. Mas esses milésios não aceitavam que aquilo que nós vemos seja necessariamente a mesma coisa que aquilo que é verdadeiro. Pitágoras viveu entre os anos 571 a 496 a.C. Também se fez a mesma pergunta fundamental, mas encontrou uma resposta bastante diferente das dos outros pensadores. Na opinião dele, a resposta para tudo era a matemática. Ele vivia na ilha de Samos antes de emigrar com seus discípulos para a região de Crotone, atualmente sul da Península Italiana. Pitágoras era um vegetariano que acreditava em reencarnação e declarou que comer feijões era pecaminoso. Ele e os discípulos reverenciavam os números e estavam convencidos de que o mundo era composto de números, que a evidência da verdade era melhor revelada por proporções, quadrados e triângulos retângulos. O grande achado de Pitágoras foi reconhecer que as verdades matemáticas precisam ser provadas e não somente aceitas. Hoje em dia, seu misticismo numérico nos parece bem esquisito. Ele declarou que a justiça era representada pelo número 4. Ser um filósofo não é sinal de perfeita racionalidade. É o caso de Pitágoras, que afogou o seu discípulo Hiparso de Tarento, que demonstrou ao mundo a incômoda imperfeição dos números irracionais. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A verdadeira propriedade. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de lhe tirar, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma a sua bagagem com os objetos de uso nesse país, e não se encarrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento.
Ao que pode menos é dado um pior, e ao que nada tem é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupava, eras príncipe ou operário, mas lhe será perguntado o que trazes. Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes, e nesse cálculo o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá essa resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro pode comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então, sejas bem-vindo, e teu é o primeiro lugar onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. Ao nascer, o que trazemos de verdade? E ao morrer, levamos algo ou tudo fica na terra? Pascal, no ano de 1860, em Genebra, Suíça, traz uma grande lição que foi utilizada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, item 9 do capítulo 16, com o fantástico título A Verdadeira Propriedade. Não trazemos nada que seja para uso do corpo e também não levamos nada disso. Na terra só temos o usufruto das coisas materiais. Nunca haverá para o ser humano a posse real dessas coisas. Isto porque há o perecimento do corpo, que chamamos morte. Mas todo o espírito possui uma propriedade real, verdadeira. Trata-se da inteligência, dos conhecimentos e das qualidades morais. Tudo isso se refere ao que realmente serve de uso para a alma. Nada disso poderá ser dado ao espírito e também não lhe poderá ser retirado, porque se tratam de conquistas da alma. Tudo que serve tanto no mundo material quanto no espiritual. A posição do espírito na escala dos espíritos depende dessas aquisições. Quem mais evoluiu será mais feliz. Quem nada amealhou terá mais necessidades de repetir novas reencarnações. O que significam as posições e as posses na terra? Perguntariam alguns. São as experiências que proporcionam oportunidades de aquisições de virtudes e conhecimento. O que levamos ao morrer é o resultado dessas experiências. Nenhum pagamento prévio do ponto de vista material, tais como indulgências, promessas ou a pseudo-caridade material, desprovida do sentimento, serão exigidas ou aceitas. O que interessa ao espírito são as virtudes que adquire. Nesse sentido, ou o espírito desencarna pobre ou rico. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.